Olá, maravilhosas! Bora fazer a unha comigo e bater um papo de amiga para amigas. E tu sabe que papo de amigas não tem como você sair a mesma, né? Então se prepare, porque vai ter assuntos aqui polêmicos e profundos. Bora? Então estou aqui com o meu cafezinho dando play. Aqui, hoje é dia 14 de janeiro. Eu tinha feito o vídeo anterior, eu falei 14 de dezembro. Ai, meu Deus do céu. Daisy. Acho que eu não acordei ainda. Vamos lá, então. Agora é 1h45 do dia 14 de janeiro. E eu estou fazendo o quê? Tomando o meu cafezinho e eu preciso fazer minha unha que eu não consegui fazer no sábado. Então, o que acontece? Eu disse, eu vou organizar as coisas e tomei um banho, me organizei, eu disse, vou fazer minha unha antes de treinar. Então, porque hoje é terça-feira, hoje é um dia que eu tiro, assim, pra estudar, pra fazer as minhas coisas pessoais. E eu disse, eu acho que eu vou abrir o vlog e vou bater um papo com as maravilhosas. O que vocês acham? Eu vou conversar aqui com uns assuntos que apareceram na minha cabeça. Quero que vocês façam o seguinte, olha só. Peguem e coloquem aqui nos comentários sobre alguns assuntos que vocês gostariam de papear comigo. O que vocês acham? Qualquer coisa, gente, curiosidade, o que vocês gostariam de me perguntar, manda aqui que o próximo a gente vai conversar sobre isso. O que vocês acham? Mande a sua opinião, combinado? A sua pergunta e o seu comentário. É isso, gente, é isso. Eu vou começar falando o seguinte, que, olha, eu vou dizer que hoje eu estou, assim, um pouco mais lenta, sabe? Tô me sentindo um pouquinho mais lenta. Ai, gente, eu vou colocar aqui o que eu coloquei, ó. Eu coloquei água morna, só que acontece, eu acabei não lixando a unha antes. Viajei, vou tirar e vou lixar. Conversando com vocês, até me esqueci, ó. E é isso, vamos lá. Sabe o que eu me dei conta, gente? Que nós já estamos no dia 14 de janeiro. Será que é só pra mim que parece que já faz mais tempo que o ano? Eu vivi tanto esses últimos dias, depois que virou o ano, tanta coisa eu fiz, que pra mim parece que eu tenho uma sensação de que eu já tinha vivido mais tempo, sabe? Mais tempo. Eu pensei isso no dia 10. No dia 10, não sei o que eu tava fazendo, eu pensei, nossa senhora, já é dia 10. É a recém, já não, né? Recém 10 de janeiro e eu já consegui fazer tanta coisa. De verdade. Pensei sobre isso. Vocês já pensaram ou não? Se os teus dias estão produtivos, se você está sendo produtiva, você vai ter esse pensamento de que você já fez tanta coisa em pouco tempo. Parece que tem mais tempo, né? Que passou mais tempo. Agora, se você tem a sensação de que tá demorando para passar, quero te dizer, minha amiga querida, tem algo que precisa ser feito aí, hein? Porque é horrível, né? Ficar esperando os dias passar, gente. É terrível, eu já passei por essa situação. Já passei, esperando os dias passar e não fazendo nada com os meus dias. Pensa o seguinte, que 2025 vai passar de qualquer forma, né? De qualquer forma vai passar. E o que tu vai fazer com ele? Diz respeito a você. Como você vai chegar no final de 2025? Entende? Já fez? Eu quero saber se vocês já fizeram o caderno de metas. Já assistiu o vídeo? Tem um vídeo lá falando sobre... Eu acho que o título do vídeo é Metas Comigo. Vai lá, assiste para te dar ânimo, entusiasmo, para você pensar um pouco mais sobre os seus objetivos, analisá-los, fazer novas metas, novos objetivos.
vai te dar um ânimo. Eu tenho certeza que se tu não assistiu, assiste o vídeo. Se você assistiu, diz aqui pra mim: Daisy, eu assisti, eu fiz. Porque, gente, quando a gente fala alguma coisa, a gente comenta algo positivo, a gente desencadeia, sabe? A gente desencadeia um ciclo positivo e faz com que isso atinja outras pessoas, né? Anime. Quantas vezes você precisou de uma palavra positiva, você precisou que alguém te incentivasse, te motivasse em algum momento, sabe? Por isso que eu estou aqui no YouTube, que de alguma forma eu quero que Deus me use para que eu consiga te incentivar, te ajudar, sabe? Sabe aquele dia que eu mais ouço, né? Que eu mais ouço não, só que as pessoas mais falam. Sabe aquele dia que tu não tá muito afim de fazer as coisas? Você vem assistir o meu vídeo, já começa a dar vontade de fazer tudo, já fica mais animada. É isso aí, essa é a minha intenção, sabe? Que você, de alguma forma, você se melhore a cada dia, que de alguma forma, as minhas palavras, as minhas atitudes te dê ânimo para você continuar fazendo o que Deus chamou para fazer. Sabe o que eu queria falar para vocês? Não sei, isso tá no meu coração. Eu fui tomar banho e tava pensando. Sabe que esse tempo eu escutei uma coisa? Eu tava estudando, eu acho. E daí na videoaula eu tava assim falando sobre a nossa infância, né, gente? Por quê? Porque a nossa infância é um terreno que a gente pisa todos os dias da nossa vida. E muitas vezes a gente não percebe, é automático, né? Então as nossas reações, o nosso posicionamento, a nossa vida, ela diz muito sobre a nossa infância, né? E daí tava falando assim que a pessoa falava assim: pensa o que tu gostava de fazer na tua infância. O que tu gostava de ser quando tu era criança, que tu falava que ia ser? E sabe que eu pensei? Não sei, gente, eu tô com isso no meu coração pra desabafar aqui com vocês. É uma conversa mesmo. Hoje o vídeo vai ser um desabafo, uma conversa de amigas para amigas, combinada? Então, eu fiquei pensando, sabe o que eu fazia na minha infância? Eu brincava, sabe do quê? De duas coisas. Eu brincava muito dessas duas coisas. De professora, brincava, fazia os caderninhos pros alunos e fazia muita coisa assim. Eu gostava muito de brincar de professora. E eu também fazia bastante roupinha para as minhas Barbie. Eu adorava fazer roupinha pras Barbie. Pra Barbie, né? Eu só tinha uma. E eu gostava dessas duas coisas muito. E sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que eu cresci numa família humilde, né? A gente não passou fome, mas foi tudo com muita dificuldade e tal. E a minha mãe sempre dizia que queria me colocar para fazer magistério. Eu acabei indo para essa escola fazendo magistério. Só que eu falava, toda vez que eu fazia, que eu estudava, eu dizia que eu não queria ser professora. Eu tinha isso dentro de mim, era uma coisa muito forte. E eu sabia que a minha mãe estava fazendo todo o esforço para que eu pudesse estudar, para que eu tivesse uma profissão, né? Naquela cidade que eu morava. Só que eu sempre coloquei no meu coração e eu falava para todo mundo: eu não quero ser professora, eu não quero ser professora. Tá, passou o tempo, eu saí de lá, eu saí dessa cidadezinha da minha família tá toda lá, né? E com 18 anos, 18 para 19, fui morar em Porto Alegre com meu pai, né? Numa cidadezinha do lado que se chamava Alvorada, passei uns meses lá e depois eu vim para Floripa. E isso é um assunto para outro vídeo, enfim. Só que acontece, eu mandei um pensamento, uma crença, eu formei uma crença, na verdade eu formei uma crença que eu não gostava de ser professora, que eu não ia ser professora. Aí eu fiquei pensando quando essa mulher falou na aula: pensa sobre o que você queria ser quando criança. Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente é integral. Deus fez a gente integral e a gente vai crescendo. Tem poucas coisas ali que nos afetaram naquele momento, né? Imagina, eu brincava com 8, 9, 10 anos. Então, eu ainda tinha muito da minha identidade.
na criança que eu era. E o que acontece? E a criança, ela é muito sincera, né? Ela não tem maldade, ela não passou por tantas coisas que mudou ela, né? Então eu fiquei pensando, caraca, eu brincava disso, mas por que eu fiquei me questionando, sabe? Isso é o autodesenvolvimento, gente, é você começar a pensar muito mais, ser intencional com seus pensamentos, começar a se questionar, se perguntar. Então eu fiquei pensando, olha só, que loucura. E daí, eu fiquei pensando o seguinte, mas antes disso, é claro que eu pensei que por que antes, quando eu era criança, eu brincava muito de professora, eu gostava muito e eu queria ser professora, e depois do nada eu me revoltei com a profissão, tá? Aí, fiquei pensando, sem que eu não me lembrei o seguinte, quando eu fui lá agora no final de ano lá na minha família, a minha filhada falou assim pra mim, Tinda, a senhora percebeu que, assim, ela disse assim, que a avó queria tanto que tu fizesse mais sério, fez mais sério, não quis fazer, mas agora tu tá dando aula. E eu fiquei, caraca, é verdade. É verdade, eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Às vezes as pessoas falam alguma coisa pra ti que mexe em ti, daí fica guardado, né? Fiquei pensando. Quando essa pessoa que eu estava estudando falou que era pra eu pensar o que eu gostava de fazer quando era criança, o que eu queria ser, porque isso fazia muito parte de mim, dos dons e dos meus talentos, eu fiquei pensando, por quê? Eu fui lá na frente, eu fiquei pensando, por que quando eu era criança eu brincava disso, eu queria ser isso, e quando eu cresci, eu não quis mais. Eu comecei a repudiar a profissão. Porque, na verdade, gente, nada tinha a ver com a profissão. De tanta coisa, tanta dificuldade que a gente passou, o que eu fiz? Eu automaticamente mandei uma mensagem pro meu cérebro que ser professora, eu tinha que ficar naquela cidadezinha tendo aquela mesma vida que eu via todo mundo ter, e eu não me sentia, eu sentia que eu não tinha nascido para viver ali. Então, automaticamente, o que acontece? Eu identifiquei que o meu cérebro, não que seja certo ou errado, mas eu mandei uma mensagem pro meu cérebro dizendo ser professora é viver essa vida e continuar e envelhecer aqui nessa cidade tendo essa mesma vida, repetindo padrões, entende? Então hoje eu entendo que o problema não estava na profissão, o problema estava no significado da profissão para eu, Daisy. Não sei se vocês estão me entendendo. E por que eu compartilho as minhas coisas aqui pra vocês? Porque às vezes a minha experiência, a minha história, ela pode te conectar e fazer você pensar de alguma forma, entende? Então o que eu ia falar pra vocês é o seguinte. Hoje eu entendo que... E sabe o que aconteceu? Aconteceu que depois que eu comecei a trabalhar, que o meu filho nasceu, que eu me separei do meu primeiro marido e tal, eu fui trabalhar numa empresa e olha só, eu fui trabalhar numa loja, né, uma marca grande de vestido, de roupa, e lá eu cresci muito rápido, porque quando eu entrei lá, eu vi que lá eu poderia ter uma vida, dar uma qualidade de vida pro meu filho, né, que eu estava separada, e para que ele não passasse trabalho, enfim, o que aconteceu? Eu olhei para lá como uma esperança, como se fosse uma luz no final do túnel. E quando eu comecei a trabalhar lá, que eu vi que eu tinha um dom realmente de vender, que foi uma coisa muito assim, muito automática, né? Eu nunca vi uma pessoa assim como eu. E daí o que acontece? Eu olhei para aquele lugar e disse, cara, eu quero crescer aqui dentro. Então imagina, eu comecei como vendedora, nunca tinha trabalhado em loja de roupa, né, nunca tinha visto um estoque e tal. Comecei no primeiro dia, no primeiro mês, gente, pra vocês terem uma noção, no primeiro mês eu trabalhei 20 dias, o mês fechou, né, eu comecei 10 dias depois da meta. Eu fiquei em terceiro lugar no Brasil inteiro, com mais de quantas vendedoras? Eu acho que nessa época deveria ter umas 500 vendedoras. Então, eu me destaquei muito rápido. E daí eu olhei para aquele lugar como uma luz no final do túnel. E eu quis crescer muito rápido lá. E eu comecei a sonhar em ser gerente. Para mim, o meu sonho, no segundo dia de loja, eu disse, cara, eu quero ser gerente dessa empresa.
eu quero ser gerente, eu gosto de trabalhar aqui, eu me dedico muito e eu tenho possibilidade. Então, e hoje eu entendo que aquele sentimento, aquele desejo do meu coração de eu ensinar as pessoas, de eu inspirar as pessoas, que é o que o professor faz, né? E tinha dentro de mim, era o dom que eu tinha. Por isso que aconteceu isso, que eu cresci muito rápido lá. Em menos 6 meses eu fui para subgerente, depois mais 6 meses eu fui para gerente e assumi a loja. Então foi muito rápido o meu crescimento para uma pessoa que não tinha experiência, entende? Por quê? Porque aquilo já tinha o dom no meu coração. Já tinha. E sabe o que aconteceu? Só que a minha liderança, ela é uma liderança mais inspiracional, sabe? Eu sempre quis sempre desenvolver as pessoas, ensinar a ponto das pessoas serem melhores a cada dia. Todo dia ganhar mais, todo dia vender mais, se desenvolver. Então eu sempre tive esse tipo de liderança, que nada mais é do que ser uma professora, né? E hoje eu entendo, olha como a nossa vida são várias pecinhas de quebra-cabeça. E um dia, quando você começar a se desenvolver, você começa a juntar um quebra-cabeça com o outro. Aí tu percebe que nada na tua vida que tu fez, que tu acha que foi tempo perdido, não foi. Nada foi em vão, sabe por quê, gente? Porque hoje eu não deixo de ser uma professora, né? Eu tenho alunas, eu sou mentora de emagrecimento e desenvolvimento pessoal. Então, o que acontece? Muitas coisas hoje que eu passo para as minhas alunas, que eu ensino às minhas alunas, eu aprendi naquela época, que eu estava me desenvolvendo, que eu estava ali incentivando as pessoas, inspirando outras mulheres a serem melhor, a ter uma qualidade de vida melhor, sabe? O meu objetivo, eu percebi o seguinte, eu conseguia ter uma boa qualidade de vida, dar uma vida boa pro meu filho, né? E depois que eu casei de novo, meu segundo filho. E eu consegui construir muitas coisas trabalhando em shopping, né? Por mais difícil que seja, eu me dedicava muito. E eu queria ver as pessoas que trabalhavam comigo da mesma forma, sabe? Eu chegava a ser chata pra caramba. Por quê? Porque eu sabia que aquele lugar podia mudar muitas coisas da realidade da vida daquelas mulheres que trabalhavam comigo, né? Muitas delas eram mães e tinham uma responsabilidade muito grande. Eu queria que elas se desenvolvessem cada vez mais e ganhassem cada vez mais. Então eu entendo que Deus, ele não é que eu fugi do meu propósito, mas o caminho que eu escolhi seguir, Deus aproveitou, sabe, para me ensinar a jornada. Então hoje, muitas vezes, quando eu vou dar aula, eu lembro das situações, porque trabalhar com pessoas é um desenvolvimento. Saber liderar, saber inspirar, saber né, ajudar as pessoas é realmente desafiador, mas é gratificante, sabe? E quando eu cheguei nesse caminho hoje de emagrecimento, hoje eu percebo que eu já vinha trilhando há muito tempo esse caminho. Hoje é só como se fosse uma conclusão, sabe, dessa jornada, porque eu sei que ainda tem muitas coisas pra vir ainda, sabe? Mas eu percebi que aquela vontade de ajudar as pessoas a melhorar, não só o aspecto financeiro, mas em todos. Por exemplo, quando eu ia dar treinamento, o meu marido, eu tenho uns amigos que me conhecem desde a época das lojas, né? E eles querem muito, olha só. Eu vou falar isso pra vocês. Eles ficam me incentivando e querendo que eu faça um canal somente falando sobre o varejo mesmo, sabe? Como desenvolver as pessoas, como liderar, como organizar uma loja, essas coisas. Mas ainda não está no meu coração. Não sei se algum dia eu vou fazer. Mas assim, o que acontece? Agora até fugiu o que eu tava falando. O que acontece? Que eu sempre gostei muito. Então, quando eu... da reunião, né? Quando eu fazia reunião todo mês para as minhas equipes, o que eu queria? Eu sempre queria trazer uma coisa nova, eu sempre queria fazer uma dinâmica, eu sempre queria trazer... Eu fazia treinamentos de alguma coisa que eu queria desenvolver com eles, assim, mas fora daquele núcleo, assim, só de venda, sabe? Eu queria desenvolver eles, o pessoal deles mesmo, né? Corpo, mente, espírito.
e fazer com que eles melhorassem a cada dia. Então eu sempre fazia umas reuniões, assim, sempre quando eu conseguia no PowerPoint alguma coisa assim que motivasse, mas ao mesmo tempo educasse, sabe? Educasse, ensinasse, fizesse eles evoluir. Cara, sempre, 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 sempre. Então hoje eu entendo que Deus, o dom estava dentro de mim, sempre esteve. Eu é que identifiquei que, por algum motivo, eu identifiquei que ser professora era repetir padrões que eu não gostava. Entende? Eu não queria. Então eu queria fugir do dom que Deus tinha me dado. Por quê? Porque eu entendi que aquilo que eu gostava de fazer não era legal, não ia fazer eu prosperar. Olha que loucura. E eu tô trazendo isso pra vocês porque é uma coisa que eu estou sentindo muito no meu coração, que como a gente, pra mostrar pra vocês que como a nossa mente nos sabota todos os dias. Todos os dias. E é uma coisa, gente, que não é do nada que tu vira a chave e pro resto da vida vai ser diferente. Não. Os traumas, as crenças que a gente tem fica dentro da gente. Se a gente não, igual eu falei no vlog passado, se a gente não vigiar, a gente volta a ter os mesmos comportamentos. Por isso que eu estou aqui semanalmente, sabe? Falando com vocês que como é importante a gente se conhecer, a gente se autodesenvolver todos os dias, tentar aprender. Pensa o seguinte, que eu sempre falo para as minhas alunas, cada hábito intencional que tu faça todos os seus dias para a tua evolução é como se fosse um tijolinho do teu castelo. Tu tá construindo aí um castelo todos os dias. Tem dias que tu consegue colocar 2 tijolinhos? Tem dias que você consegue colocar 10 tijolinhos na tua construção e tá tudo bem. O importante é que a gente não aceite não colocar nenhum tijolinho por dia, sabe? Não aceite continuar a mesma pessoa que tu era ontem. Não aceite. A gente precisa ter uma mentalidade de crescimento. Uma mentalidade de crescimento. Todo dia eu sou um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor todos os dias. Entende, gente? Tô aqui fazendo... Ó, eu comprei esse aqui bem basiquinho esses tempos. Muitos anos, eu usei alongamento, né? Fiz alongamento e depois eu fiz o quê? Eu comecei a fazer aquelas... Não sei se é blindagem, não sei como é que é o nome que... É o negócio... como é que é o nome? É o gel que passa por cima da própria unha, né? Aí também eu fiz muito tempo aquele. E depois eu parei de fazer unha fora. E daí agora, pouco tempo eu comprei. Pouco tempo não, acho que já faz... Quanto tempo? Faz muitos meses já que eu comprei esse alicate. Pra eu poder fazer em casa. Então, quando eu tô agoniada com os corinhos... Quem que fica agoniada com os corinhos? Eu tenho uns cantinhos, sabe? E daí eu faço minha unha. Quando dá, eu faço fora. Quando não dá, eu faço em casa. O importante, lembra? Lembra, o importante é você fazer o melhor com o que você tem nas mãos. E aí, agora eu te pergunto, o que você brincava quando você era criança? Você vê isso no teu presente? Se você não vê, posso te dizer, como uma amiga, é hora de você repensar. É hora de você repensar. É isso. Eu também brincava de fazer roupinha para as minhas bonecas, né? E acabei trabalhando com roupa. Olha que loucura! Para ver como realmente é verdade. É verdade, gente. Quem sabe a tua criança interior tá esperando ainda você realizar o sonho dela fazer dela fazer o que você brincava o que ela brincava quando você era pequena. Quem sabe nós temos uma criança interior e a maioria delas ainda estão lá, sofrendo, triste, esperando ser amparada, esperando ser curada.
Isso é bem forte, tá, gente? Por isso que eu falo que muitas vezes não, né? O corpo da gente, a barriga que a gente tem, é só um reflexo de como a gente tá por dentro. E a maioria das pessoas começa lá o quê? O sofrimento na infância. Nunca esqueçam, a infância é um terreno que a gente pisa todos os dias, inconscientemente. Então, se tem algo aí na tua vida que está disfuncional, talvez esteja uma criança que precisa ser cuidada dentro de você. Pensa sobre isso. E eu falo isso porque eu vejo isso todos os dias, né? Para vocês verem que uma parte da minha mentoria, do meu método, é a gente ir lá acolher essa criança, cuidar dela, amar, proteger. É isso. Estou aqui, ó. Ai, coisa boa tirar o escorinho das unhas, né, gente? Sabe o que eu fiz hoje? Fiz as minhas coisas, fiz comida, fiz um monte de frango, por quê? Porque o Pietro agora tá, o meu filho, né? Ele tá no projeto de ganha de massa, então ele come muito mais, né? E ele tem 16 anos, então tive que fazer um monte de coisa pra ele. Mas eu gosto de fazer. Ele disse, mãe, me ensina a fazer. Eu disse, não, isso eu vou fazer. Mais adiante eu ensino ele a fazer, mas esse eu fiz, daí depois vou organizar, colocar nos vidros pra ele só depois pesar. Ô, gente, e é isso, meu povo. Sabe quantos minutos a gente tá conversando aqui? 27 minutos. Ó, eu não vou editar porque cortar as palavras que eu falei errado, que eu demorei, não vou editar, vou deixar assim. Você sabe que aqui é um papo de amigas, né? Um desabafo, uma conversa legal, o que vocês acharam? Daí vocês falam aqui pra mim que o que vocês querem falar sobre o outro papo, o próximo papo que a gente vai bater, o que vocês querem falar? O que vocês querem, qual assunto que vocês querem que eu aborde, que vocês gostariam de me perguntar, porque daí eu posso fazer isso, fazendo alguma outra coisa, a gente pode bater um papo, respondendo as perguntas de vocês, o que vocês acham? O que vocês acham? E é isso. Eu sei que tem gente que quer saber bastante sobre jejum, né, gente? Tem que falar sobre jejum também. Quando eu comecei... vou falar. Vamos então já aproveitar e abordar esse assunto do jejum. Quando eu comecei a fazer jejum, foi muito tempo atrás, foi na pandemia. Eu achava, gente, que se eu... porque eu tenho enxaqueca crônica. O que é isso? A minha é tensional. Porque eu sou uma pessoa muito agitada, automaticamente sou uma pessoa mais tensa, né? Então tá. Aí eu achava que se eu ficasse 3 horas sem comer, eu fazia umas 5 ou 6 refeições por dia, eu acho. Eu achava que se eu acordasse, não comesse, ou se eu ficasse mais de 3 horas sem comer, eu caía pra trás, morta. Vocês acreditam? Eu não conseguia. Eu dizia pra mim que jamais eu ficava sem comer. Então, assim, guria, aquilo dali era uma prisão. Por quê? Porque onde eu ia, eu tinha que levar um monte de marmita, um monte de coisa, né? Por exemplo, se eu trabalhava no shopping das 2 às 10, eu tinha que levar 2, 3 marmitas. Porque daí tinha um tempo que eu pegava ônibus ou pegava Uber pra ir, né? E daí eu tinha que me virar, fazer marmita, senão eu morria sem comer, Deus o livre. E daí sabe o que aconteceu? Na pandemia... eu comecei a me desafiar. Na pandemia, eu tinha começado a fazer uns jejum espiritual. E daí, eu disse, não, vou testar fazer um jejum de mais tempo, né?
E daí foi isso, daí eu comecei a testar. O primeiro, eu fiz, sabe de quantas horas? 14, depois eu fui pra 16. Quando eu vi, eu já estava em 24 horas. Só que assim, eu emagreci muito rápido, mas o porquê? Só que eu me alimentei muito mal, porque eu achava, eu até falava para as pessoas, não, pode comer, depois que tu quebrar jejum, pode comer o que tu quiser. E eu emagreci de fraqueza, porque daí eu comia só besteira, às vezes, né? E não tinha ânimo pra treinar, não tinha ânimo pra nada, porque eu não comia bem na hora que eu comia. Porque assim, ó, nada adianta tu fazer o jejum ali intermitente pra tua saúde e comer qualquer coisa. É melhor que não faça, então, entende? E o jejum, gente, o jejum intermitente, ele é bom pra tudo, até pra rejuvenescer. Ele faz como se fosse um detox, um backup no teu corpo, entendeu? É ótimo, é ótimo. E hoje eu tenho vários testemunhos, né? Porque hoje eu tenho várias alunas que eu ensino a fazer. E assim, ó, eu tenho aluna que não fazia 12 horas, gente. 12 horas, eu vou te dizer, tá? 12 horas é o mínimo que tu precisa fazer todos os dias. É o básico. Por quê? Porque é a hora que tu dorme. Então, por exemplo, assim, se tu come... Se tu come às 8 da noite... O certo é você comer só depois das 8 da manhã. Você precisa, mesmo que você não seja adepta, a gente precisa fazer o jejum fisiológico de 12 horas no mínimo, porque o teu corpo, ele precisa desse tempo pra como é que é? Me fugiu a palavra. Pra ele trabalhar da forma correta. Porque assim, gente, nós fomos, já falei pra vocês e eu vou repetir, nós fomos feitos pra comer muito menos do que a gente come. Se vocês pegarem, por exemplo, na família de vocês vão perceber que... na família não, mas em qualquer lugar, vocês vão perceber que não existe assim uma pessoa, um idoso de 90 anos obeso. Por quê? Porque as pessoas obesas, as pessoas com sobrepeso, elas não vivem tanto tempo. Por quê? Porque a gente não foi feito para comer mais do que a gente gasta. A gente não foi feito para comer muito. Só que a nossa cultura nos ensina a comer muito. Entende? Mas a maioria dos velhinhos que você vê, os velhinhos que vivem mais tempo são aqueles que comeram menos. Gente, a minha avó tem 92 anos, vocês não têm noção como ela sempre comeu muito, muito, muito bem. Vocês não têm noção, tá? O meu marido fala que todo mundo na minha família envelhece, menos a minha avózinha. Ele fala, ai, agora ela é minha avózinha, a coisa mais linda do mundo. Gente, meu marido, toda vez ele foi agora, ele disse assim, meu Deus, a tua avó... Todo mundo envelhece, mas ela nunca envelhece. Por que ela não envelhece, gente? Porque ela sabe comer. Até a gente tava comendo lá na tia Janice. A tia Janice fez uma cuca e tal. E a gente tava falando sobre isso. E ela falou, ela come... E, gente, ela come de tudo, mas ela sabe quanto ela tem que comer. Ela come um pouquinho de tudo, mas ela sabe, entendeu? Cara, vocês não têm noção, 92 anos, agora que ela tá perdendo um pouquinho da visão por conta da idade. Vocês têm noção o que é isso? Ela é lúcida, ela lembra de coisas que a gente nem lembra. Por quê, gente? Porque ela come bem. Meu marido sempre fala, ai, tu puxou pela genética da tua avó. Mas na verdade não é só genética, gente. É que ela sempre me ensinou, gente. Uma coisa que ela sempre me ensinou. Essa é minha avó, a Gasparina, você já conhece, né? Que me ensinou lavar a louça e já fazer as coisas, não ficar enrolando, não ser preguiçosa, ser ágil, ser rápida. Ela me ensinou tudo isso. Me ensinou a não tomar líquido com a comida. Nossa Senhora, desde pequenininha. Então, hoje ela tá lá, usufruindo da saúde que ela plantou todo esse tempo. E é isso que eu quero dizer pra vocês. E o jejum é isso. Agora, de nada adianta você querer fazer um jejum e você comer mal. Entende? Daisy, como que a gente faz, então, pra comer? Quando tu pensa o seguinte, tu faz uma estratégia aí. Hoje eu vou tentar fazer pra começar. Vamos ver, pra começar o jejum? Vamos lá, então. Tu vai começar. Todo mundo um dia começa, gente. Todo mundo um dia começa. Tu vai pegar e tu vai escolher
o horário que é mais fácil para você. Ou você vai escolher, por exemplo, tirar a janta, ou você vai escolher tirar o café da manhã. Eu gosto de tirar o café da manhã. Para mim, eu não, se eu pensar em dormir com fome, eu já não durmo. Então eu vou dormir super alimentada. Não passo fome durante a noite. E daí o que acontece? Eu já sei que pra mim é mais prático tirar o café da manhã. Eu já acostumei, né? Agora já é automática, né, gente? Não tomo mais café da manhã, já faz muito tempo. Então o que acontece? Você vai escolher aí. Eu tenho amigas, eu tenho alunas que preferem tirar a janta, tá tudo certo. Vê o que tu prefere. Começa pelo mais fácil. Aí tu vai pegar e vai tirar. Aí o que tu vai fazer? Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Você vai tirar a janta, ok? Então, você vai parar de comer, digamos, às 6 horas da tarde. Ou às 5 da tarde. A hora do teu café da tarde, a última refeição. Daí tu vai fazer um café da tarde rico em proteína. Tu vai comer um café da tarde. Por exemplo, digamos que tu vai parar de comer às 5 da tarde. 5 horas da tarde tu vai fazer o teu café da tarde, tá? Tu vai tomar o café da tarde às 5. E daí tu vai comer bastante proteína. Faz uns 3, 4 ovos aí, com uma frutinha, alguma coisa assim. Não precisa encher de carboidrato. Escolhe um carboidrato que você queira. Ai, Daisy, minha bateria já tá acabando. Vou ter que parar. Aí, por exemplo, assim, tu diz assim, ai, Daisy, prefiro fruta do que outra coisa. Então, come a fruta com os ovos, come. Parou de comer? Não come mais aquele dia. Aí, você vai ver como que você vai se sentir. O outro dia, quando tu acordar, tu vai ver, gente, que tudo muda na vida da gente, tá? Tudo muda, a gente dorme melhor. A gente parece que a gente fica mais inteligente. Sabe o que é surreal? Parece que tu consegue se concentrar, parece que a tua inteligência, ela dobra. Tudo tu consegue fazer melhor fazendo jejum, tá? Disposição, nossa, tudo. Aí tu acorda outro dia de manhã, toma sua água, né, gente? Você já sabe que tem que tomar 2 copinhos de água quando acorda em jejum. Gente, uma coisa legal, tá? Uma dica aí, ó, pra quem sofre de intestino. Se você sofre com o intestino, teu intestino não funciona muito legal, tu toma 2 copos de água em jejum, água morna, não quente, morna, tá? E não gelada também, morna, ok? Faz o teste, depois me fala. Então, daí tu vai tomar a tua aguinha e depois vai comer a tua refeição. Tu vai fazer aí quantas horas? 17, 5, 6, 7, 8. Digamos que tu tome café da manhã às 8 da manhã. Tu vai ter feito 15 horas de jejum. E tu não vai passar fome e vai dar tudo certo. E tu vai ver. E daí tu vai testando. Outro dia tu testa pra fazer de manhã pra ver como é que tu vai se sentir. Entende? E daí só o importante é não fazer todo dia o mesmo horário. Por exemplo, um dia tu faz 14 horas, outro dia tu faz 16, outro dia tu faz 15. Vai intercalando, tá? Porque senão o corpo da gente acostuma também. Então, tem dias que eu tenho que almoçar em outros horários, ou jantar em outros horários para intercalar as horas do meu jejum. Para não ser sempre na mesma, tá? Mas os benefícios são tantos. E longevitude, né? Vai viver muito mais tempo em nome de Jesus. Pensa o seguinte, o nosso amanhã só a Deus pertence. Mas o que cabe a nós, a gente precisa fazer. E o que cabe a nós? A nossa saúde. Porque assim, por exemplo, tu não sabe. Mas quem sabe que Deus, quando Ele te fez, Ele disse, olha, a Daisy vai viver 102 anos. Mas eu tenho meu poder de escolha. E se Deus me fez para eu viver 102 anos e eu não consegui chegar lá porque eu como mal? Já pensou sobre isso? Tem até uma história de um pastor, eu acho que ele morreu em 1940, mais ou menos, 1939, que eu não lembro o nome dele, nunca lembro, mas ele deixou uma mensagem que é como se fosse um legado, né? Que hoje todo mundo fala. Ele fala assim, ó, ele morreu bem novinho, acho que foi com 29, 30 anos, por aí. Ele falou assim, ó, Deus me deu uma mensagem de um cavalo, eu matei o cavalo e não posso levar a mensagem. Olha que forte. Então, o que é o cavalo? É o nosso corpo.
Pra gente poder levar a mensagem, pra eu estar aqui falando com vocês todos os dias, eu tenho que fazer a minha parte. Porque eu tenho uma mensagem pra entregar aqui pra vocês. Deus me deu algo que eu preciso entregar aqui todos os dias pra vocês. Só que se eu não estiver bem, se eu não me cuidar, daqui a pouco eu não vou ter mais energia pra fazer isso. E daí eu vou deixar de fazer o que Deus me chamou pra fazer. Entende? Então não esqueça, faça a sua parte muito bem feita. E é isso, maravilhosas do meu coração. Eu vou pegar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou já finalizar. Vou colocar o telefone para carregar e vou finalizar depois esse vlog. Esse vlog não, né? Esse vídeo, uma conversa. Qual é o nome que pode ser esse vídeo? Conversa de amigas? O que vocês acham? Papo de amigas? Não sei, pensa aí, me fala. Tá? Eu vou tentar fazer toda semana um papinho assim, mas eu preciso que vocês perguntem sobre o que vocês querem saber. Pode ser? Combinado? Vou terminar de fazer aqui. E muito obrigada. Já tirei a cutícula dessa mão aqui e agora eu vou para essa e vou fazer um chimarrão. E vou tocar a minha vida aqui, gente. E amanhã eu começo a gravar um vlog pra vocês novamente. Então, um beijo. Deus abençoe. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz... Realmente, eu senti no meu coração em abrir essa conversa aqui. Não vou editar, vou colocar assim pra vocês. Espero muito, muito que vocês gostem. Tá bom? Um beijo. Compartilha aqui comigo sobre a vida de vocês também, que eu quero muito conhecer vocês, cada dia mais. Combinado? Um beijo, maravilhosas do meu coração!